Olá senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre a Lei Complementar 395. Então vamos ser direto e reto. A princípio, para a gente estar lendo esse mapa, eu quero que você também acompanhe com a sua lei seca, tá bom? Então você vai pegar a sua lei seca da Lei Complementar e vai fazer as suas anotações. Se não tiver impresso, tudo bem, faz anotação mesmo no próprio programa de leitura que você tem. Então, se você vê algo que é importante e que está aqui na lei seca, anota, deixa marcadinho, faz o seu destaque para conseguir estudar depois, tá bom? Para quem nunca ouviu falar dessa lei complementar, ela nada mais nada menos vai fazer do que dispor sobre a organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tá bom? A Procuradoria-Geral, ela tem a sua principal função, que é nada mais nada menos ser um grande escritório de advocacia. Voltando aqui ao mapa, eu separei aqui uma parte da função institucional e as competências da Procuradoria-Geral como um todo, as competências que ela tem que fazer, tá bom? Então a gente vai começar entendendo a função institucional da Procuradoria. Primeiro, você tem que entender que a Procuradoria ela é um órgão do Poder Executivo, tá bom? Como eu falei, ela é um grande escritório de advocacia, ela funciona como um grande escritório de advocacia. Só que ela é um órgão público. Então, ela vai... quem é o seu cliente é o próprio governo do Distrito Federal, porque já é a Procuradoria do DF. Então, o seu grande e único cliente é o DF, tá bom? Que ele faz parte da administração pública. Para quem não sabe, o Distrito Federal ele é uma pessoa jurídica de direito próprio, ou seja... quando alguém processa o Distrito Federal, ele precisa de alguém para responder por ele, ou seja, ele precisa contratar um advogado. Então a Procuradoria ela vai fazer essa função de ser o advogado do Distrito Federal, quando ele precisar de uma demanda de justiça, ou seja, quando o DF processar alguém ou quando o DF for processado por alguém. Então, a Procuradoria ela vai trabalhar como uma grande advocacia voltada para o Distrito Federal. Então, já que você entendeu a base por cima da Procuradoria, a gente vai entrar no tema em si. Então, vamos lá? Dentro da Procuradoria, a gente tem a nossa função institucional, ou seja, a função da própria instituição da Procuradoria, e a gente também vai ter as competências institucionais dela também, ou seja, as competências da Procuradoria. Vamos abrir o nosso mapa também. Dentro da nossa função institucional, a gente vai ter que a Procuradoria ela é um órgão central do sistema jurídico do Distrito Federal, tá bom? Porque sistema jurídico, de justiça, vai trabalhar com a advocacia. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem por finalidade exercer a advocacia pública, cabendo-lhe ainda prestar a orientação normativa e supervisão técnica do sistema jurídico do Distrito Federal. O que ele está querendo dizer com prestar orientação normativa e supervisão técnica? Significa que quando o Distrito Federal precisar, quando algum órgão, quando alguém demandar de ter uma orientação jurídica acerca de temas, ele vai perguntar para a Procuradoria. Então, se o governador do DF quer editar tal norma e vinha de encontro, ele vai perguntar para a Procuradoria se essa norma vai estar certa ou não, ele vai perguntar o que ele quer fazer, entendeu? Então ele vai fazer a orientação normativa dependendo do assunto que vier. E ele também vai fazer a supervisão técnica. Como assim? Se aconteceu alguma norma, se aconteceu alguma coisa e mais para frente ele vê que isso é inconstitucional, então ele vai sempre supervisionar. Tanto que vocês vão ver mais para frente que compete a ela também isso. A Procuradoria ela é um órgão de natureza permanente. O que quer dizer natureza permanente? Significa que ela é uma pétrea, né? Ela é pétrea. Um governador que foi eleito, ele não pode chegar e falar, olha, eu vou acabar com a Procuradoria e agora a gente vai contratar só advogados. Não tem como contratar só advogados, porque é de natureza permanente. A Procuradoria ela também vai ter uma autonomia funcional, administrativa e financeira. Então, o
que quer dizer com a autonomia funcional? Ela vai ter sua própria estrutura. A PGDF ela tem um regimento interno onde ela tem sua própria estrutura, ela consegue se materializar sozinha, ela tem uma autonomia administrativa, ela tem uma autonomia financeira também. E a PGDF, cabendo-lhe a representação judicial e a consultoria do TF de suas autarquias e fundações. Só que isso aqui tem um adendo. Tá vendo aqui, ó? Cabe à PGDF a representação judicial e a consultoria jurídica do DF de suas autarquias e fundações, privativas dos procuradores do Distrito Federal. Ou seja, aqui ele tem um adendo. Quem vai fazer esta função aqui são os procuradores do Distrito Federal. Então, nenhum outro servidor vai ter a representação judicial, vai ter o poder de consultoria jurídica. Como o próprio nome já diz, o procurador, na verdade, ele é um advogado que ele tem a procuração de responder em nome do Distrito Federal. Então, é procuração, ele tem uma procuração de ter a representação judicial, de ter uma consultoria jurídica, de ser realmente um advogado. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é equiparada para todos os efeitos às secretarias de estados e seu titular tem as prerrogativas, direitos e vantagens de secretário de estado. Grava bem isso daqui. Os procuradores, aos procuradores é assegurada estabilidade por até 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado da Corregedoria. Como eu disse, ele é um órgão do Poder Executivo. Então, para um procurador entrar em efetivo exercício, para um procurador ser permanente, como eu falo, não permanente, que ele tenha a estabilidade, ele vai passar por um estágio de 3 anos. Depois desse estágio, ele vai ter uma avaliação, se ele vai conseguir, ele vai se manter como procurador ou ele vai ser rebaixado de cargo, entendeu? Então, aos procuradores, ele tem que ter 3 anos de efetivo exercício para se tornar estável. O que quer dizer com esta estabilidade? Ele vai funcionar como a estabilidade de qualquer servidor público. Se um procurador fizer alguma cagada, ele vai entrar dentro de um regimento administrativo e esse regimento administrativo pode sim rebaixar ele pode deixar de ser procurador, entendeu? Não é como um juiz, que é meio que de natureza permanente. Os procuradores dos estados e dos DFs serão os únicos responsáveis pela representação judicial e pela consultoria jurídica das respectivas unidades federativas. Isso aqui nada mais é do que um princípio da unicidade, tá bom? O que ele está querendo dizer nada mais é do que o que foi explicado aqui. Então, o procurador, somente ele vai exercer essa função. Se a gente colocar um promotor de justiça fazendo o papel de um procurador, não pode. Se a gente colocar um analista fazendo o papel de um procurador, não pode. Está dizendo bem aqui. Por quê? Porque vai contra o princípio da unicidade. E também tem um adendo bem aqui, dizendo que somente um órgão desempenhará as funções de representação judicial e de consultoria jurídica no DF. Ou seja, se aquele órgão ele compete à procuradoria dar o suporte a ele, então é somente a procuradoria que vai fazer isso, não tem outro, tá bom? Então, a gente acabou de ver as funções institucionais da procuradoria. Agora a gente vai ver as competências, o que compete realmente a ela, o que está escrito em código de lei que compete a ela. Tá abrindo aqui. Compete à procuradoria, representar o Distrito Federal, as suas autarquias e fundações públicas em juízo ou fora dele, é uma competência. Prestar consultoria jurídica do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações, é o que eu falei. Se o governador precisa de uma consultoria referente a tal norma, se aquela norma está certa, se aquela norma se encontra contra princípios, se encontra contra a Constituição, ele vai falar também, tá bom? Então, presta a consultoria. Como ele é um advogado, é a mesma coisa de você estar fazendo alguma coisinha e você pedir para um advogado ver se pode fazer isso ou não. Então, você tem que entender que a procuradoria ela sempre vai ser o olho como se fosse um advogado para o Distrito Federal. Então, antes do Distrito Federal fazer alguma cagada, ele vai lá e examina. Então, se o Distrito Federal tem alguma dúvida jurídica, ele vai lá e pergunta para o seu advogado.
Então, se o Distrito Federal vai fazer alguma norma e ele precisa da aprovação da Procuradoria, a Procuradoria vai lá e lê essa norma e vê, olha, esse ponto aqui está inconstitucional, esse ponto aqui está constitucional. Então, ela vai servir basicamente como um advogado, tá bom? A Procuradoria também é de competência dela representar a Fazenda Pública perante os Tribunais de Contas da União, do Distrito Federal e juntas de recursos fiscais, ou seja, se dentro do Distrito Federal a Fazenda Pública do Distrito Federal tiver algum problema e precisar de uma representação jurídica, precisar de uma representação de um advogado, a Procuradoria também vai representar a Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública precisa de um advogado, ela vai acionar a Procuradoria. Promover a defesa da administração pública, requerendo a qualquer órgão, entidade ou tribunal as medidas de interesse da justiça, administração e do erário. Então, ele vai defender a administração pública, mesmo quando a administração estiver errada. Então, mesmo a administração certa ou errada, ela precisa da defesa, claro, né? É como se fosse um advogado. Então, ela vai promover a defesa da administração pública, sim. Vai efetuar a cobrança da dívida do Distrito Federal. Quando o Distrito Federal tem cobrar alguma dívida a alguém, ela vai acionar a esfera dos advogados, e esses advogados vão tratar disso. Como assim, Leandro? Vamos supor um exemplo. Vamos ver, um indivíduo, ele foi em uma escola e começou a depredar aquela escola. Ela causou um dano ao patrimônio público. Quando ela causa esse dano ao patrimônio público, o Distrito Federal vai acionar e vai denunciar aquela pessoa, né? Vai colocar ela na justiça para ela pagar. Então, o que é a competência do PGDF? Vai inserir essa pessoa na dívida ativa, vai colocar uma dívida para ela. Então, ela vai fazer todo esse trâmite da advocacia. Desculpa aí, galera, tive que dar uma pausa aqui. Vamos estar continuando. É competência da Procuradoria-Geral prestar orientação jurídico-normativa à administração pública direta, indireta e fundacional. A gente já está começando a entender isso aqui agora. Competência dela também, promover a unificação da jurisprudência administrativa e a padronização de minutas de editais de licitação, editais de natureza de chamamento público, contratos, convênios, termos de ajustes, termos de colaboração e de fomentos, acordos de cooperação e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública direta. Ou seja, você foi lá estudar sobre a Procuradoria e você viu lá que no concurso a Procuradoria tem a 866. Nossa, 866 na Procuradoria, sim. Por quê? Porque como a Procuradoria vai exercer o papel de advocacia, vamos supor que se tiver algum problema no edital, quem vai ter que representar, quem vai ter que responder por aquilo são os advogados da Procuradoria, sim. Se tem algum problema no edital e determinado candidato não foi chamado por N motivo, ele vai fazer o que? Ele vai adicionar a esfera judicial, vai processar o Estado do Distrito Federal. Tá vendo? Quem é que ele vai processar? Vai processar o Distrito Federal. E quem é que vai responder em nome do Distrito Federal? A própria PG. Então não é nada mais justo do que a PG também promover uma unificação de jurisprudência. Ela vai falar, olha, então se você vai fazer uma licitação, você tem que seguir tais normas. E aqui estão as normas. Se você vai abrir um edital para contratação de futuros servidores, você vai ter que seguir essas normas. Por quê? Para você não ir de encontro a algo inconstitucional. Então, se tiver algum inconstitucional dentro de um edital, quem vai ter que responder por isso também é a Procuradoria. Então, nada mais justo do que ela também promover essa unificação. Então, ela vai falar, olha, a partir de agora eu quero que você padronize para não ter problemas futuros. Nada mais é do que uma função também de um advogado, né? Então, é competência da PGDF também, zelar pela obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e demais regras expressas na CF, na LODF e nas leis de atos normativos aplicáveis nos atos da administração pública direta e indireta do Distrito Federal. Então, isso aqui nada mais é do que impactando tudo que eu falei antes. Ele vai ver se tudo está certinho, se não tem nada ilegal, se não tem nada partindo contra o princípio de alguma lei, se não tem inconstitucionalidade naquelas normas. Então, ela vai sempre zelar pela obediência a esses princípios. Também compete à Procuradoria
elaborar ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade relativas às leis, decretos e demais atos. Ou seja, se já aconteceu de uma lei tá em trânsito, se já aconteceu de uma lei tá efetiva, mas aquela lei está inconstitucional, compete também a PGDF elaborar uma ação de inconstitucionalidade para aquilo. Ele vai falar: olha, DF, essa lei que está aqui, ela está errada, entendeu? Olha, essa lei que está aqui, ela está certa, tudo bem. Então, sempre que tiver a requerimento da autoridade competente, ou seja, se alguém vai lá e fala: olha, essa lei aqui, eu acho que ela está errada, então o que ele vai falar? Vai mandar para a PGDF, uma autoridade competente vai mandar essa lei para a PGDF, vai falar: olha, dá uma olhada nessa lei, vê se ela está errada, vê se tem alguma coisa inconstitucional nela, vê se ela está ferindo algum princípio. E então a PGDF vai fazer essa função também. A gente vai receber denúncias acerca dos atos de improbidade praticados nos âmbitos da administração pública do Distrito Federal, adotando as providências pertinentes para a apuração dos fatos. Ou seja, quando você recebe uma denúncia de improbidade administrativa, você vai culpar, você vai, na verdade, processar aquele servidor. O DF vai fazer processar aquele servidor. Então, quando o DF precisar, é competência da Procuradoria receber essas denúncias acerca de improbidades. Então, quando tem alguma improbidade, a Procuradoria, é claro, né, como advogado do Distrito Federal, vai ter que dar uma olhada lá e resolver essa denúncia, ler essa denúncia, entender o que está acontecendo e aplicar as devidas providências. Então, compete à Procuradoria também efetuar, desde que manifestado interesse, a defesa do governador, secretário de Estado e de ex-ocupantes desses cargos em processos judiciais propostos em virtude de atos praticados no exercício da respectiva função e que tenham seguido orientações prévias da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Ou seja, vamos supor que um governador de 10 anos atrás fez alguma cagadinha lá. Foi visto que ele teve alguma irregularidade, teve uma improbidade praticada em seus atos. Só que isso aconteceu há 10 anos atrás. Hoje ele não é mais governador. Só que como aconteceu quando ele era governador, a Procuradoria ela vai ser o advogado dele, sim. Porque está aqui, em virtude de seus atos praticados no exercício da respectiva função. E tem um adendo aqui, e que tem seguido a orientação prévia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Compete à Procuradoria também ajuizar ações de improbidade administrativas e medidas cautelares de sequestro de bens. Ou seja, se o Distrito Federal vai lá e perdeu um bem, sequestrar um bem, um carro sumiu, um carro que está em nome do Distrito Federal, como ele sendo uma pessoa jurídica, o Distrito Federal sendo uma pessoa jurídica, tem um bem que sumiu, que foi sequestrado, que foi roubado, a PGDF também vai ajuizar essas ações. Então, vai acionar a vara policial, vai ver o que acontece, vai acionar o responsável por aquele patrimônio, o diretor daquele órgão. Então, tudo isso é dever também da Procuradoria. Você entendeu que ela vai fazer nada mais nada menos que um serviço de advocacia pertinente a atos praticados pelo Distrito Federal, pela administração pública. Isso são de todos os órgãos, entendeu? Feito isso, a gente vai partir para nossas baterias de questões relacionadas à função institucional e às competências. Vamos lá? Primeira questão, Gran Cursos 2019. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão central do sistema jurídico do Distrito Federal, é instituição de natureza permanente, essencial à justiça, à administração, dotada de autonomia funcional. Sim, ela tem autonomia funcional. Financeira, administrativa, tem. Até aqui está tudo certo. No fomento do artigo 132 da Constituição. Sim, tudo que está nesse mapa aqui são relacionados a artigos, são relacionados à lei seca. Então, só não tem os números, os códigozinhos, o inciso, o parágrafo, mas tudo isso aqui está em vista da lei. Se está aqui, então está lá na lei seca, tá bom, galera? Cabendo-lhe a representação judicial e a consultoria jurídica do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações privativas dos procuradores federal. Esse adendo aqui está certinho, é privativo, somente os procuradores vão exercer o trabalho da Procuradoria, nada mais, nada menos. Certinho, né? Vamos para a próxima.
A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é equiparada para todos os efeitos às secretarias de estados e seu titular tem prerrogativas e direitos e vantagens de secretários de estado, certinho. Tá vendo aqui, ó? É equiparada para todos os efeitos. Então, tá certo, não tem nada de errado aqui. Vamos para a próxima. Gran Cursos 2019. Compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal promover a unificação da jurisprudência administrativa e a padronização de minutas de editais de licitação, editais de natureza de chamamento público, contratos, convênios, termos de ajustes, termos de colaboração e de fomentos, acordos de cooperação e outros instrumentos cogêneres celebrados por órgãos de entidades de administração pública, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Isso aqui está certo também. Por mais que esse texto seja um texto bem grande, bem difícil de memorizar, eu quero que você entenda que a função da Procuradoria também é essa. Ela vai promover uma unificação, ela vai falar, olha, eu quero que a partir de agora todos os editais sigam essa norma, tenham essa característica, respeitem esse princípio. Então ela vai editar essas normas, sim, certíssimo até agora. Próxima questão, Gran Cursos, agora de 2020. Compete à Procuradoria representar a Fazenda Pública perante os Tribunais de Contas da União do Distrito Federal e juntas de recursos fiscais. Certamente, a Procuradoria ela vai fazer o serviço de advocacia e vai responder em nome do Distrito Federal. Então, você viu que tem um adendo aqui, já escrito no mapa, que diz que ela também vai representar a Fazenda Pública. Ela também vai responder em nome da Fazenda Pública. Questão certa. Vamos para as próximas. Gran Cursos 2020. Compete à Procuradoria elaborar ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade relativas às leis, decretos e normas, a requerimentos de autoridade competente. Isso aqui nada mais é do que eu disse. Quando uma autoridade vê que tal lei que já foi aplicada pode sim estar de encontro ou contra outra lei, pode ser inconstitucional agora, hoje, né? Porque muitas vezes uma lei criada há 10 anos atrás, na época que ela foi criada, ela não era inconstitucional. Só que hoje, atualmente, depois de passados 10 anos, ela passou a se tornar inconstitucional, porque criou outra lei e ela foi indo contra uma outra lei criada. Então, compete à Procuradoria também elaborar essa, de ver se aquela lei está certa, se ver se aquela lei está ferindo algum princípio. Então, até agora está tudo certinho. Vamos para a próxima. A Procuradoria do Distrito Federal é equiparada para todos os efeitos às secretarias de Estado e seu titular tem as mesmas prerrogativas e direitos de ministro de Estado. Opa! Pegou essa palavrinha bem aqui? Ministros. Nada a ver, né? Tá vendo aqui? Compete. Aqui, ó. A Procuradoria do Distrito Federal é equiparada para todos os efeitos às secretarias de Estado e seu titular tem as mesmas prerrogativas, direitos e vantagens de secretário de Estado. Viu? A questão jogou aqui como se fossem ministros e por isso que a gente marcou ela como errada. Tá bom? Se aparecer isso na sua prova, pode estar ligado que é pegadinha. Tem as mesmas vantagens de secretário de Estado. Não tem como ser ministro, não é um ministério. Por que vai ter ministro? Nada a ver, né? Ó, então, fechando a nossa bateria de questão relacionadas às competências, a função inconstitucional, você acabou de entender qual que é a função da Procuradoria, o que compete a ela. Tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura em si da PGDF. Estrutura, como é que acontece, quem é o chefão, como é que se divide as competências. Porque você viu que aqui a competência da PGDF como um todo. Tá aqui, ó, representar o Distrito Federal, tal. Só que ela vai pegar essas competências e dividir para esses caras aqui. Vai ter a sua chefia e vai ter a sua estrutura. E essa estrutura vai ser dividida entre essas competências aqui. Então, cada estrutura vai ser relacionada a uma competência. Então, ó, vimos aqui a função institucional e as competências da Procuradoria. E agora a gente vai ver a estrutura da Procuradoria como um todo. Como é que funciona a estrutura da Procuradoria. Beleza?
Bom, a Procuradoria ela vai ser dividida entre o seu gabinete principal, que é o do Procurador-Geral, vai ter a sua corregedoria, vai ter o seu Conselho Superior da PGDF. E também tem um Conselho do Fundo Pró-Jurídico da PGDF também. Leandro, não sei nem o que é isso, vamos entender melhor agora. Qual que é uma função de uma corregedoria? Uma corregedoria, galera, ela é uma área, um nicho, um setor específico dentro da administração pública voltada prioritariamente, pega-se prioritariamente para a apuração e responsabilização de agentes e servidores públicos em face de seus erros de conduta devidamente previstos na legislação. Ou seja, se aquele servidor público foi praticou um ato contra a administração pública e o Distrito Federal vai sim processar aquele servidor, para o Distrito Federal processar aquele servidor, ele vai entrar na área da corregedoria da Procuradoria Geral. Por quê? A Procuradoria Geral ela vai servir como se fosse um advogado, e lá dentro da Procuradoria ela vai entrar na corregedoria da Procuradoria. Então, a Procuradoria ela vai trabalhar em face dos erros e condutas de agentes e servidores públicos de todos os órgãos, galera. Hospital, tudo que é público da administração direta, fundações, autarquias. Então, ele vai trabalhar nessa parte. E a gente também tem um Conselho Superior da PGDF. O Conselho Superior ele é um órgão colegiado. O que seria um órgão colegiado? É um órgão que a sua liderança ela é feita em dupla, não tem um líder só, entendeu? É um grupo que toma as decisões, não é uma pessoa só. Ele é um órgão colegiado que tem finalidade de analisar, regular as diretrizes de atuação da PGDF no âmbito acadêmico e administrativo, tendo como finalidade o processo educativo de excelência. Ou seja, ele vai trabalhar como se fosse um conselheiro, né, que vai trabalhar regulando a atuação da PG no âmbito acadêmico, no âmbito administrativo, com a finalidade de ser um processo educativo de excelência. Essas definições aqui elas são bastante amplas, é claro, né, galera? A gente está falando de um órgão que ele vai defender toda a administração pública. Isso aqui tem que ser bem amplo. Você vai entender melhor quando a gente for desmistificando cada carinha desse aqui. Não tem problema. Esse último aqui, ele é o último e não menos importante, só que esse mapa ele não vai ter um ênfase nesse conselho pró-jurídico, porque a chance disso cair em prova, galera, é extremamente baixa, baixíssima. Então, tá aqui no mapa, quando você cair na prova você vai saber quem é, mas chance de cair quase zero. Conselho do Fundo Pró-Jurídico. Ao Conselho do Fundo Pró-Jurídico compete fazer cumprir as finalidades institucionais dos fundos e do fundo e estabelecer os mecanismos de gestão, aplicação, avaliação e controle dos recursos a ele destinados. Ou seja, nada mais é do que vai ser um conselho que vai tratar dos fundos da PGDF, vai tratar do money, beleza? Então a gente já entendeu que ela se subdivide em 4 principais estruturas, e essas 4 principais estruturas vai trabalhar obedecendo às competências da própria Procuradoria. Então essa competência aqui foi dividida nesses 4 caras e cada um vai trabalhar com tal, entendeu? Agora que a gente já entendeu a estrutura da Procuradoria, como é que ela se subdivide em 4 partes, a gente vai entender como é que funciona a chefia do gabinete do Procurador-Geral, da Corregedoria, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o Conselho Superior da Procuradoria, o Conselho do Fundo Pró-Jurídico. A gente vai entender como é que funciona a chefia e o que compete a cada um a fazer. O que compete à Corregedoria fazer, o que compete ao Conselho Superior, o que compete ao gabinete fazer. Então, vamos estar entrando de cabeça aqui na chefia e competência. Uma coisa que eu estava esquecendo aqui, que a gente está em uma questão bem aqui no Conselho do Fundo Pró-Jurídico. É uma questão do Gran Cursos 2019. Ao Conselho de Administração Pró-Jurídico compete fazer cumprir as finalidades institucionais do fundo e estabelecer um mecanismo de gestão, aplicação, avaliação e controle dos recursos aí destinados.
É basicamente essa explicação que está bem aqui. Essa explicação aqui, ela foi tirada lá da lei seca, tá bom? É uma cláusula que está na lei seca, eu não escrevi ela, e normalmente é o que vai ser cobrado em prova. Se você está estudando principalmente leis complementares que são exclusivas a tal concurso, como essa lei aqui, né? Que ela fala da organização da procuradoria, logo ela só vai aparecer no concurso da procuradoria. Quando você tem isso e você tem um número bem pouco de questões, eu pesquisei, eu só consegui achar 3 questões relativas a esse tema feitos, nem pela Banca CESP, foi pela IADES. Quando você tem isso, a probabilidade de 90% de chance é cair a própria lei seca. Por isso que eu falei que é importante você estudar a sua lei seca, é importante você fazer as suas anotações, porque se for cair, vai ser texto da lei. Esse mapa aqui está todo em texto de lei, tá bom? Isso aqui não fui eu que escrevi, não foi uma interpretação minha, que eu interpretei e escrevi para você entender melhor, não. Isso aqui é a lei própria, é a própria lei seca, que foi desmistificada em um mapa. Então, se for cair na prova algo sobre o pró-jurídico, vai cair falando um pouco da finalidade dele. Você já entendeu que o pró-jurídico ele vai cuidar dos fundos dessa instituição, vai cuidar do money. Dentro da estrutura, agora a gente vai falar da chefia e competência. Agora sim, né? Bom, separei entre as chefias, como é que funciona a chefia de cada um, e eu separei também a competência de cada um, ou seja, a competência da corregedoria, a competência do conselho superior, e lá em cima eu separei em quem é o chefe de cada uma, beleza? Então, vou fechando aqui o mapa para a gente estar abrindo e lendo ele juntinho. Todo esse processo de abrir e ler, eu quero que você estude também, né? Você pega o seu mapa no dia que você for estudar, fecha ele todinho, deixa ele desse jeito e tenta adivinhar o que tem aqui depois, né? Então, quem é o chefe da Procuradoria Geral? Quem é o chefe do Procurador-Geral, na verdade? A chefia do Procurador-Geral? Quem é que manda? Quem é que manda a Corregedoria? É um grupo? É uma pessoa só? O que é um conselho? Então, eu quero que você tente ver além do que está aqui. Eu quero que você puxe na sua cabeça tudo que você já viu. Então, as próximas vezes que você abrir esse mapa, se você abrir sozinho estudando, faça isso. Estude desse jeito. Então, ó, dentro da chefia da estrutura da Procuradoria, a gente vai ter o Procurador-Geral. Nada mais é do que esse gabinete aqui, ó. Gabinete do Procurador-Geral. Quem é que manda nesse cara? Ó? A Procuradoria do Distrito Federal será chefiada pelo Procurador-Geral. Então, o Procurador-Geral que vai chefiar o gabinete do Procurador-Geral. Então, e aqui também diz, ó, o Procurador-Geral será escolhido dentre os procuradores do Distrito Federal em atividade. Atualmente no Distrito Federal a gente tem pelo menos uns 200 procuradores, ou seja, esse procurador ele não vai ser uma pessoa que tem em outro cargo, ela já tem que ser procurador para ser o chefe do Procurador-Geral. Ele não pode ser um analista, ele não pode ser um secretário de outro estado, ou seja, para ele ser o chefe da Procuradoria-Geral, ele tem que ser um procurador também dentre os 200 que existem em atividade. Aqui, ó, também tem um adendo, que o Procurador-Geral ele deve fazer declarações públicas dos bens anualmente, ou seja, todo ano o procurador tem que fazer a declaração pública dos bens, declaração pública, não é declaração privada. Então, ó, vamos às questões relativas a este tema. Gran Curso 2019. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal será chefiada pelo governador do Distrito Federal? Não, calma aí, catatal. Ela vai ser chefiada pelo Procurador-Geral, que já é o que? Um procurador, que já foi escolhido dentre os procuradores existentes, ou seja, tá pegando um cargo nada a ver, que não é, nem é procurador, e tá botando ele como chefe da Procuradoria-Geral, você tá agindo errado. E aqui eu tá errado também, deixa eu arrumar, é até bom tá mexendo no mapa. O que é Procuradoria? Procurador-Geral, ficou meio estranho o termo. Então aqui tornou errado por quê? Porque não é chefiado pelo governador, ele é chefiado pelo Procurador-Geral. E próxima questão, Gran Curso 2020. O Procurador-Geral deve fazer declaração pública dos bens na posse, na aposentadoria e na exoneração? Não, tá errado.
Quem é que vai fazer declaração pública de bem na posse, na aposentadoria e na exoneração? São os servidores públicos de estabilidade comum, são os servidores comuns. Aquele servidor que trabalha no PROCON, aquele servidor que trabalha no DETRAN, ele vai fazer a declaração pública na posse, na aposentadoria e na exoneração. Mas, o chefe, que é o chefe de todos, é meio que via de regra, entendeu? Isso aqui, se você estuda a administração pública, você vai meio que entender. O governador também, ele faz declaração pública anual. Por quê? Porque ele é um chefe, entendeu? Então, sempre que você vê um chefão tendo essa responsabilidade comum, você fica um pé atrás. Principalmente aqui, fazer na posse, na aposentadoria e na exoneração. Se cair em prova, muita gente vai marcar certo, pensando que isso aqui tá certo, mas não, tá errado. Por quê? Não é nem porque ele não vai fazer a declaração de bens, mas porque falou que a declaração de bens é feita desta forma, mas não é. Ela é anual. Vamos para os próximos. Fechamos aqui todas as questões, são duas, né? Vamos para a próxima. Corregedoria. O que é a corregedoria? Ela vai ser chefiada por quem, né? A corregedoria, ela vai ser chefiada pelo procurador corregedor. E esse procurador corregedor, ele vai ser nomeado pelo governador do DF, ou seja, quem vai nomear esse procurador corregedor é o governador do Distrito Federal. Só que tem um adendo: quando ele for nomear, ele precisa da indicação do procurador-geral, ou seja, o procurador-geral vai dar o pitaco na hora de escolher o nosso procurador corregedor. Lembrando, esse procurador corregedor, ele já tem que ser procurador. A gente não pode pegar qualquer servidor e botá-lo como procurador corregedor. Não, ele precisa já ser um procurador em atividade, tá bom? Um adendo sobre o procurador corregedor é que ele será escolhido dentre os integrantes de carreira de procurador do Distrito Federal em atividade e com pelo menos 5 anos de exercício. Ou seja, mesmo ele sendo um procurador estável, ele quer que, para você ter a estabilidade, você precisa ter 3 anos de efetivo exercício. Ele não vai poder ser um procurador corregedor, ele só vai poder ser depois de 5 anos de efetivo exercício. Então só pode ser lá na prova que um procurador, para ser eleito procurador corregedor, precisa ter no mínimo 3 anos. Está errado, porque são 5 anos de exercício. Aqui, o procurador corregedor terá mandato de 2 anos, permitida a recondução por um único período. Como esse mandato é de 2 anos e quem escolhe é o governador, a gente sabe que o governador ele tem um mandato de 4 anos, ou seja, o procurador ele pode acompanhar esse governador por 4 anos no máximo. Depois disso ele não pode ser mais reconduzido. Por quê? Porque a sua recondução ela é um único período, é reconduzida por um único período. Vemos essas bases aqui, agora a gente vai partir para as questões relativas a esse tema. Vamos aqui apertando a nossa cantinho de questões, a nossa questão em notas, né? No curso 2019, a corregedoria será chefiada pelo procurador corregedor, nomeado pelo governador do Distrito Federal, e ele vai ser indicado pelo procurador-geral. Então, tá certinho, quem nomeia é o governador e tem o pitaco do procurador-geral. Questão Gran Cursos 2019, o procurador corregedor será escolhido dentre os integrantes da carreira de procurador do Distrito Federal em atividade e com pelo menos 3 anos de exercício. Opa! Viu essa lindo aqui, galera? Puxou aqui, colocou tudo certinho, só que chegou aqui e mudou o ano. Mudou, diminuiu 2 anos. E foi o suficiente para marcar, para deixar a nossa questão toda errada. Então, questão incorreta. Precisa ter pelo menos 5 anos de exercício na carreira e atividade de procurador. Próxima questão, Gran Curso 2019. O procurador corregedor terá mandato de 2 anos, permitida a recondução por um único período. Certinho. A gente acabou de ver que o procurador corregedor ele tem 2 anos de mandato e ele pode sim acompanhar o governador, que é 4 anos de mandato, e ele pode ser reconduzido só uma vez. Tudo certinho aqui, né? Vamos para a nossa próxima agora, terminando as baterias de questões relacionadas a esse tema. Conselho Superior. Você lembra que o Conselho Superior ele é
Ele não é chefiado por uma pessoa só, ele é por um grupo. Vamos entender como é que funciona, vamos entender e desmistificar um mito, uma grande dificuldade que o povo tem de entender como é que é a estrutura de chefia do Conselho Superior. Porque lendo a lei seca você vai ter muita dúvida, lendo a lei seca, porque a lei seca ela é só uma lei, entendeu? Ela não tem um organograma, ela não organiza, ela não deixa de forma didática. Ela tem a própria lei seca, ela é nua e crua, sabe? Ela só joga, só vai. Então, vamos ver quem é que faz parte da chefia do nosso Conselho Superior. Aqui, ó, o Conselho Superior da Procuradoria, ele tem a seguinte composição. Beleza. O Procurador-Geral que o preside, ou seja, o Procurador-Geral é o presidente do Conselho Superior. Então, quando tiver algum ato de conselho, quem vai presidir é o Procurador-Geral. Mas o Procurador-Geral é o chefe? Não. O Procurador-Geral não é o chefe, ele preside, né? Os membros do Conselho Superior recebem os títulos de conselheiros titulares ou conselheiros suplentes, conforme o caso. O que seria um conselheiro titular? É aquele que aquele que está realmente no cargo. E aquele suplente é aquele que, se o titular não vir, o suplente vai no lugar, entendeu? É como se fosse um conselheiro reserva. Então, aos membros do Conselho Superior, ele vai receber o nome de conselheiros. Então, a gente vai ver como é que são os membros desse conselho. No demais, vai ser divididos os membros em dois grupos, ou seja, são dois grupos de membros. O que vai diferenciar neles, a gente vai ver agora. O primeiro grupo, ele vai ser composto por 5 membros titulares e 5 membros suplentes, ou seja, 5 titulares e 5 reservas, né? Os camisas 10 estão aqui, os reservas estão aqui. E tem um adendo, ele vai ser escolhido pelo Procurador-Geral. O Procurador-Geral vai escolher os primeiros 5 membros titulares e os primeiros 5 membros suplentes, dentre os ocupantes de cargos em comissão ou de natureza especial, privativos de membros de carreiras de procurador, ou seja, precisa ser membro da carreira de procurador. Precisa ser membro da carreira de procurador para ser escolhido. Então, quem escolhe os primeiros 5 titulares e os primeiros 5 suplentes é o Procurador-Geral. E quando ele escolhe, ele tem um adendozinho dele aqui, para o mandato de 2 anos, permitindo a recondução. Ou seja, a gente viu que o Procurador-Geral, ele vai reconduzir ele vai escolher esses caras aqui. E ele tem a opção de deixar no mandato, ele tem a opção de ter um mandato de 2 anos, ou seja, quando ele escolhe esses membros vão ter um mandato de 2 anos, e ele pode reconduzir quantas vezes quiser, não tem limite de recondução, permitida a recondução. Enquanto ele for procurador-geral, ele vai poder reconduzi-lo. E o segundo membro também são a mesma quantidade, são 5 membros titulares e 5 suplentes, assim como aqui no caso aqui de cima. Só que aqui é diferente, ele não vai ser eleito pelo Procurador-Geral, ele vai ser eleito em escrutínio secreto, eleitos em escrutínio secreto. O que significa isso, galera? É basicamente uma votação em urna. A gente pega todos os procuradores, como eu disse, são em volta de 300 procuradores, que são os advogados. Então eles vão fazer uma votação em si, em escrutínio secreto, ou seja, ninguém vai saber quem votou em quem. E também tem, ele tem que ser dentro da carreira de membros da carreira de procurador. E tem o mesmo mandato de 2 anos, só que a reeleição é só uma vez. Então, se dentro daquela votação você foi reeleito, você só pode ter uma reeleição. A próxima você já está fora, você não pode se reconduzir mais vezes. Então, percebendo a diferença? O primeiro grupo de membros do conselho, os primeiros conselheiros, tá aqui, os membros do conselho recebem o nome de conselheiros, o título de conselheiros. Então, os primeiros grupos de conselheiros vão ser eleitos pelo Procurador-Geral e o segundo vai ser em voto dentre os procuradores existentes. São 200 procuradores, galera, é muito voto. Então, nos impedimentos e isso é um adendo do Conselho Superior. Nos impedimentos e nas ausências do Procurador-Geral do Distrito Federal,
Quem é? Por que precisa do procurador-geral? Porque é ele que preside. Então, quando não tiver o procurador-geral, quem é que vai sentar na cadeira? Então, ausente do procurador-geral, a presidência do conselho é exercida sucessivamente pelo procurador-geral adjunto, ou seja, o reserva do procurador-geral. Então, e se o procurador reserva estiver em ausência ou impedido de participar, quem vai presidir o conselho vai ser o conselheiro mais antigo da carreira, ou seja, dentre os membros, quem é o mais antigo em exercício, quem é o mais antigo que trabalhou em cargo, carreira, na carreira de procurador. Então, se uma pessoa tem 60 anos e ela só fez 5 anos de exercício em carreira de procurador, ela só tem 5 anos de exercício. Mas se uma pessoa tem 30 anos e ela fez 10 anos como procurador, então é ela que vai liderar, não é a idade, e sim a carreira. Acabamos de ver esse bloco, vamos partir para as questões, as nossas questões em nota. Gran Cursos 2020. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do DF compõe-se do Procurador-Geral, de 5 membros titulares, 5 membros suplentes escolhidos pelo Procurador-Geral e de 5 membros titulares e 5 membros suplentes eleitos em escrutínio secreto. Ele pegou isso aqui tudo que eu fiz, deu aquela resumida e jogou. Isso aqui o CESP pode fazer sim, naquela editada na lei seca. Só que você entendeu, pegou a base, são 5 titulares e 5 suplentes eleitos pelo Procurador-Geral. E são 5 membros titulares e 5 suplentes eleitos em voto secreto. Então, a alternativa está certa. Próxima, Gran Cursos 2020. Os membros do Conselho Superior escolhidos pelo Procurador-Geral podem ser reconduzidos mais de uma vez, certo? Você viu aqui que esse adendo aqui embaixo, para mandato de 2 anos permitida a recondução, ou seja, quem é que está bloqueado, quem é que só pode ser reconduzido uma vez? Quem foi em voto secreto, ou seja, quando o Procurador-Geral escolhe, ele pode escolher várias vezes, ele pode escolher mais de uma vez. Então, tem recondução sim, ou seja, alternativa certa. Pode ser reconduzido mais de uma vez? Pode sim. Agora, se tivesse aqui, escolhidos por voto, eleitos por voto, em escrutínio secreto, vai estar errado. Por quê? Porque não pode ser mais de uma vez. Pegaram a pegadinha, pegaram o entendimento, compreenderam todo o engajamento que a gente teve para conseguir responder essa questão. Porque para você responder essa questão, você tem que saber primeiro o que é um conselho superior. Mas para você saber o que é um conselho superior, você tem que entender como é que entra na chefia em competência. Para você entender como é que funciona a chefia em competência da Procuradoria, você tem que ver a estrutura. Para você entender a estrutura, você tem que entender qual que é a função da Procuradoria. Para você entender a função da Procuradoria, você tem que entender as competências, você tem que entender a função institucional. E só depois desse engajamento todinho, de todas essas informações, que você vai chegar nessa questão e vai responder com absoluta certeza. Não é sorte. Responder por sorte só vai no dia da prova, tem que ser certeza. Então, os membros do Conselho escolhidos podem ser reconduzidos mais de uma vez? Sim. Por quê? Porque você teve todo esse engajamento, esse mapa te ajudou em tudo. Para você chegar até aqui, você tem que ter visto tudo antes. Não começa a ler o mapa de qualquer jeito, tá bom, galera? Todo mapa ele tem o seu início, o seu meio e o seu fim. Você precisa entender isso para você conseguir estudar o mapa de maneira eficiente. Você pode estudar o mapa de qualquer jeito? Pode. Mas o que a gente procura? A eficiência. A gente procura trabalhar com questões, a gente procura trabalhar com conteúdo. Então, vamos para a próxima questão depois dessa briguinha que eu dei aí. Gran Cursos 2020, dos impedimentos e na ausência do Procurador-Geral do Distrito Federal, do DF. A presidência do Conselho é exercida sucessivamente pelo Procurador-Geral adjunto, e na ausência desse, o impedimento deste é pelo conselheiro mais idoso. Tá errado. Por quê? Porque não é pelo conselheiro mais idoso. Então, até aqui a questão estava certa. Chegou no finalzinho, deu aquele famosa errada. Isso que o CESP faz muito, ele vai deixar tudo certinho, do jeito que tá lá no texto do jeito que tá lá na lei seca. Só que chega no finalzinho, ele pode mudar o finalzinho. Mudou o finalzinho,
Viu que está errado? Então, ó, ou você deixa anulada ou você marca que está errado. Ó, pelo conselheiro mais idoso, você viu que eu acabei de tratar no exemplo que eu tinha dado? Não é o conselheiro mais idoso, é quem tem mais anos de carreira, quem é o mais antigo na carreira. Então, você pode ter 60 anos, se você tem só 5 anos de exercício na procuradoria e tem um outro lá de 30 que tem 10 anos de exercício, aquele lá que vai presidir. Então, pelo que tem mais tempo de carreira. Respondemos agora as questões referentes ao Conselho Superior. Vamos às competências de cada um desses caras. A gente viu quem é que lidera, quem é o papai macaco de todo mundo aqui. Agora a gente vai ver as competências, o que a Procuradoria Geral faz, o que a Procuradoria Geral faz como um gabinete, né? Ela como um gabinete, o que a Corregedoria faz, qual que é a competência dela como Corregedoria, e o Conselho Superior também. Então, ó, vamos estar abrindo, começando pelo Procuradoria Geral, que é o gabinete. Bom, ao Procurador-Geral do Distrito Federal cabe o desempenho das seguintes atribuições. São elas: baixar normas sobre matéria jurídica de competência, propor e elaborar minutas e anteprojetos de normas de interesse da Procuradoria-Geral e do Distrito Federal, ou seja, ele vai escrever as normas sobre as matérias jurídicas de competência, ele vai propor e elaborar minutas e anteprojetos, ele vai falar nada menos do que é de interesse da Procuradoria, ou seja, se a Procuradoria ela trabalha em determinado assunto, esse assunto ele já vai ser normatizado pelo Procurador-Geral. É dever dele editar essas normas, baixar essas normas sobre as matérias, sobre as competências. Ele vai propor, ele vai elaborar as minutas, ele vai elaborar também os anteprojetos das normas, de tudo que é de interesse da Procuradoria. Ele também vai, transgredir, desistir, confessar e deixar de recorrer em juízo ou fora dele. Então, quando tem uma ação e quando o Procurador-Geral está liderando essa ação, ele tem essa opção. Ele vai poder transgredir, ele vai poder desistir, ele vai poder confessar e ele vai deixar de recorrer em juízo ou fora dele. Como assim em juízo ou fora dele? Quando você percebe que o DF ele fez cagada, entendeu? Então, o DF é normal, acontece. O DF vai e faz uma cagada bem grande. O DF pode simplesmente desistir, né? O Procurador-Geral pode, olha, essa cláusula aqui, o DF errou mesmo, então a gente vai estar desistindo dessa defesa. Então, o DF vai, a partir de agora, assumir a responsabilidade, entendeu? Então ele pode transgredir, ele pode mudar o destino, ele pode desistir, ele pode confessar algo, ele pode deixar de recorrer em juízo ou fora dele, mesmo tendo um juízo ou não, tá bom? É competência do Procurador-Geral. Agora, eu acho que aqui estava certo, né? É competência do Procurador-Geral receber citação, intimação e notificação judicial e extrajudiciais interessados ao Distrito Federal ou a qualquer um de seus titulares. Vamos supor que o Ministério da Justiça, né, o MP, Ministério Público, fez uma intimação contra tal órgão, fez uma intimação contra o DETRAN. Quem vai receber essa intimação não é o órgão DETRAN em si. Quem vai receber é o advogado do DETRAN, que é a Procuradoria, tá bom? Então, quem é que vai receber essas intimações, essas notificações, algo relacionado judicialmente à esfera daquele órgão, é o Procurador-Geral, tá bom? Ele também vai, emitir, aprovar ou editar parecer sobre matéria de interesse do Distrito Federal. Ele tem esse poder, ele vai avocar processos para emitir parecer. Leandro, o que é avocar? Não sei, né? Vamos aqui no Google. Sempre que você tiver alguma dúvida, você vai no Google e escreve. Avocar, verbo transgredir, fazer com que reapareça, retorne, transgredir.
Então, o que ele pode fazer? Ele pode voltar um processo para emitir um parecer de um processo que já aconteceu. Ele pode voltar lá. Também ele pode voltar à defesa de entidades de administração pública indireta quando julgar conveniente, ou seja, aquela defesa lá ela está errada, vamos retornar àquela defesa, eu quero retificar aquela defesa. Ele tem esse poder? Sim, ele pode tanto em um processo quanto em uma defesa. Prestar orientação jurídica ao governador do Distrito Federal e secretários de Estado nos assuntos e competências da Procuradoria, ou seja, se tem uma competência que é de procuradoria, que é da procuradoria, e o governador está em dúvida, ele vai dar a orientação, ele vai pedir a orientação. Olha, procuradoria, me orienta, o que eu devo fazer em determinado tal assunto, o que eu devo fazer em tal circunstância, o que eu posso ou não posso fazer. Quem é que vai dar essa orientação? É o procurador geral. Então, ele vai prestar orientação jurídica ao governador, ao secretário. Então, secretário da Fazenda precisa de uma orientação jurídica, secretário da Saúde precisa de alguma orientação jurídica referente a normas que é de competência da Procuradoria. Ele vai sim perguntar à Procuradoria. Então, quem vai responder à Procuradoria, quem vai atender quem vai atender este artigo é o próprio Procurador-Geral. Travei aqui, meu Deus, quase que não saía. É dever também, compete ao Procurador-Geral coordenar todas as atividades do sistema jurídico do Distrito Federal. Então, tudo que é em relação ao sistema jurídico vai ser coordenado pelo Procurador-Geral. O Procurador-Geral também vai baixar atos e normas para implementação e manutenção do poder do sistema jurídico do Distrito Federal. Então, se tem alguma falha no sistema jurídico e precisa ser implementada, quem vai baixar esses atos, quem vai baixar essas normas para a implementação de um sistema jurídico melhor é o Procurador-Geral. Então, cabe a ele implementar essas normas, falar, olha, a partir de agora, aquela deficiência que a gente está tendo no sistema jurídico, para a gente arrumar, a gente vai ter que digitar tal norma, a gente vai criar tal norma, a gente vai fazer uma manutenção de uma norma já existente, entendeu? Então, é dever do Procurador-Geral. Também é de competência dele, lotar, remover e designar o local de exercício dos procuradores do Distrito Federal. Então é ele quem escolhe. Mas é claro, gente, isso aqui tem que ter aquela noção de administrativo. Ele não pode simplesmente mandar, né? Só vai pra lá, vem pra cá, vem pra cá. Não, tem que ter sim um motivo por trás. Eu não gosto daquele procurador, vou mandar ele lá pro Ceará. Não, calma, né? Calma, meu amigo. Você tem que ter um motivo, razão, circunstância, é claro, né? Tem que ter devida explicação, tem que ter um interesse público atrás para estar lutando, para estar movendo, para estar designando um tal servidor. Ele vai requisitar pessoal? Pode sim requisitar pessoal. Procurador-Geral, olha, estamos sem procuradores na área da saúde. Então, pode sim requisitar que o pessoal seja designado para outra área. Procurador-Geral também tem a competência dele de autorizar as viagens a serviço. Então, a Procuradoria-Geral do DF ela vai tratar de assuntos do Distrito Federal, mas vamos supor que ela precisa ir para São Paulo. O Distrito Federal precisa ser representado lá em São Paulo. Então, é um procurador que vai para lá representar o Distrito Federal. Por quê? Porque ele tem a procuração de responder em nome do Distrito Federal. Se ele tem esse poder de receber em nome do Distrito Federal, ele tem que ir pra lá, né? Tem que ir pra lá, se ele precisa ir pra lá, tá, precisa ir pra lá. Quem é que vai autorizar? Procurador-Geral. Ele vai autorizar as viagens e os serviços. Ele vai delegar competências e atribuições. Ele pode... como você viu aqui, ela tem uma autonomia funcional. Então, toda a estrutura da Procuradoria, ela se auto-administra. Então, o Procurador-Geral, ele sendo como o chefe dos chefes da Procuradoria, ele pode sim editar a sua própria estrutura, já que ela é dotada de autonomia funcional, a autonomia administrativa. Então, vamos supor que está tendo uma falha na administração da Procuradoria, e essa falha vai ser sanada colocando uma pessoa lá
para ter as competências e atribuições para sanar aquela falha. Então, ele pode sim delegar aquele técnico judiciário, porque o técnico judiciário ele faz o que mandam. Ele é basicamente assistente do procurador. Então, se o chefe da procuradoria está vendo que tem uma deficiência em seus procuradores, que precisa de um cargo, de alguém para auxiliar ele pode sim delegar essas competências e atribuições do pessoal, entendeu? Assim como ele pode requisitar, né? Então, você percebe que tudo isso aqui faz parte também dessa autonomia que foi dada aqui em cima. Se ele tem uma autonomia administrativa, então logo o chefe vai sim ter uma autonomia para poder ditar sobre requisição de pessoal, sobre autorizar uma viagem, sobre delegar uma competência, sobre local, sobre remover, sobre designar tal procurador. Entendeu? Então, tudo isso aqui se reflete também para cá e vai se refletindo também. Todas essas competências têm relação também a essas competências que são de competências gerais da Procuradoria. Continuando, é dever do Procurador-Geral, compete a ele aplicar penalidades disciplinares a procuradores do Distrito Federal e servidores da Procuradoria-Geral, ressalvando os casos de competências do governador do DF. Ou seja, se aquele, como eu disse, um procurador ele é estável, ou seja, ele pode sim sofrer sanção administrativa. E quem é que vai dar essa sanção administrativa? Quem é que vai aplicar essa penalidade? Parte é a corregedoria, parte é o conselho, mas quem dá a decisão final é o procurador-geral. Então, a corregedoria e o conselho vai fazer a parte deles, mas o palpite final vai ser do procurador-geral. Quando, observa esse ressalva aqui, quando essa competência não for do governador. Porque quando, por exemplo, for para remover algum procurador, para demitir procurador, quem faz isso é o governador, tá bom, gente? É a aplicação de penalidade, por exemplo, você vai ficar um mês em casa. Essa penalidade é o procurador que dá, entendeu? Sanção contra código de ética, essas coisas, tudo vai ser feito pelo chefe do órgão, pelo procurador-geral. Aqui, certamente eu repeti, né? Peço desculpas por ter repetido, não tinha visto antes, eu revi este mapa, mas vamos continuando. É competência do Procurador-Geral celebrar contratos, convênios e outros instrumentos jurídicos nos assuntos e nas competências quando for legalmente atribuídas competências específicas. Então, se na Procuradoria, para ela exercer tal atividade, ela precisar de um contrato, de um convênio, ou precise de outros instrumentos jurídicos, o Procurador-Geral ele tem liberdade sim para estar celebrando esse tipo de acordo, né? Para estar celebrando toda essa galera aqui. Dentro também compete ao Procurador-Geral editar normas complementares necessárias à sistematização e à padronização de minutas de editais. Opa, tá vendo que era uma competência que estava aqui em cima, que ela desceu para cá? Sim, porque gente, pensa, como ele é um chefe, é um procurador-geral, ele é o chefe dos procuradores, são mais de 200 procuradores. Quando acontece algum edital no Distrito Federal, passa pela mão de várias pessoas, mas quem dá a decisão final é o procurador-geral. Então, editar normas complementares, ou seja, se um edital já foi lançado e eu preciso de uma norma complementar uma coisa que já foi feita, uma coisa que já está complementar. Então, se tem um edital e eu preciso complementar esse edital, quem é que vai fazer isso? É o procurador-geral, tá bom? Então, pode sim ter todo o estudo por trás, mas quem é que vai dar o pitaco final é o procurador-geral. Então, é dever dele editar essas normas complementares necessárias à sistematização e à padronização de minutas de editais de licitação, editais de natureza de chamamento público, dos contratos, dos convênios, tudo que está relacionado à administração pública, tá bom? Tudo que você vê que na administração pública que mais para frente precise de um advogado, o Estado, o Distrito Federal, o
Distrito Federal precisa, como uma pessoa jurídica, uma pessoa de personalidade jurídica própria, ele precisa ter uma representação de advocacia, ele vai trabalhar em cima disso. Então, o Procurador-Geral vai trabalhar em cima dessa administração pública, desses pontos. É também competência do Procurador-Geral exercer os atos em geral de atribuições da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ressalvadas as competências de outros órgãos, ou seja, ele vai exercer os atos em geral de atribuição da Procuradoria-Geral. Então, você viu que tem essas competências aqui que são da instituição Procuradoria, não é de um cargo de outro, é o que a instituição faz. Ele também, ele vai exercer esses atos, ou seja, ele vai mandar, desmandar, e se acontecer alguma cagada, vai tudo pra ele. Agora, vamos para a próxima, né, que é a corregedoria, mas antes a gente vai estar resolvendo as baterias de questões relacionadas à competência da Procuradoria-Geral, a do Procurador-Geral, do chefe do gabinete. Primeira e única questão que a gente está vendo aqui, primeira e única não, tem três, que é da IADES. Foi feita na prova de 2005, a última prova da PGDF. Compete ao Procurador-Geral do Distrito Federal receber citação, intimação, notificação judicial interessada ao Distrito Federal ou delegar essa atribuição aos titulares dos órgãos subordinados. Certamente você viu que você viu que este ponto está trago bem aqui, né? Então, ele pode sim, ele vai receber a citação, vai, intimação, notificação, recebe, tudo isso aqui tá certinho, partiu, marca certa e próxima questão. Gran Curso 2019, ao Procurador-Geral do Distrito Federal cabe baixar normas sobre matéria jurídica de sua competência, propor, elaborar minutas e anteprojetos de normas de interesse da Procuradoria-Geral e do Distrito Federal. Sim, é ele que vai baixar essas normas. Tá aqui no mapa. Próxima questão. Concurso 2020. Compete ao Procurador-Geral do Distrito Federal lotar, remover, designar o local de exercício de procuradores do Distrito Federal. Compete a ele sim. Você tá vendo que tá bem aqui esta competência? Marca certo e parte para a próxima. Concurso 2020. O Procuradora-Geral do Distrito Federal pode, no desempenho de suas atribuições, transgredir, desistir, confessar ou deixar de recorrer em juízo fora dele? Certo, tá aqui, ele pode, compete a ele, transgredir, desistir, confessar em juízo fora dele. Esse erro aqui eu peguei lá do site do Gran Cursos, então provavelmente essa questão ela tá errada lá. Mas não atrapalhou em nada, você conseguiu entender que a questão queria e você marcou certo, né? Eu tenho fé que você marcou certo, porque a gente acabou de ver isso. Fechamos a área da Procuradoria-Geral, né? Do Procurador-Geral, fechamos essa área, fechamos as competências que ele exerce. Agora a gente vai partir para a Corregedoria, vamos ver qual que é a competência da Corregedoria, o que compete a ela. Beleza? Chefia, competência da Corregedoria. A gente já viu como é que funciona a chefia da Corregedoria, que são dois grupos, quem é que preside a Corregedoria, se o carinha que preside não estiver lá, o que acontece. Você já viu tudo isso. Agora a gente vai ver a competência da Corregedoria como um todo. O que ela faz? Bom, eu separei primeiro a Corregedoria, que ela tem competência que é própria do procurador-corregedor, ou seja, do chefe da corregedoria, né? Do procurador-corregedor e também da própria corregedoria como um todo. Então, aqui é do chefe da procuradoria, da corregedoria, né? Do corregedor, procurador-corregedor, e aqui é a corregedoria em sua competência, a competência do que a corregedoria vai fazer e aqui é o que compete ao chefe da corregedoria. Então, vamos lá? Compete ao procurador-corregedor, aqui realizar de ofício ou de determinação do Conselho Superior ou do Procurador-Geral apuração sumária e apresentação do respectivo relatório, uma apuração do que vai acontecer. Então, você viu que a corregedoria, a função dela aqui em cima é
a função da corregedoria aqui em cima é voltada prioritariamente para a apuração de responsabilidade dos agentes. Então, se tiver alguma coisa relacionada a isso, então, vai mandar para a corregedoria. E é o procurador corregedor que vai realizar de ofício ou de determinação do Conselho Superior ou do Procurador-Geral a apuração sumária, apresentando o respectivo relatório referido à responsabilidade de um agente público, em face de seu erro de conduta, em face do que propriamente aconteceu. Vai apurar o sumário, apurar o princípio, apurar o começo dessa denúncia. Então, quando tem a apuração sumária, tive que dar uma pausa aqui, vamos continuando. Compete ao procurador corregedor propor ao Conselho Superior a instauração de processo administrativo disciplinar contra integrante de carreira do Distrito Federal, ou seja, se teve a apuração sumária, se ocorreu a apuração sumária, se foi apresentado os fatos, tendo um respectivo relatório, o procurador corregedor ele tem a decisão de mandar para quem? Para o Conselho Superior, porque ele já vai apurar e ele vai ver o que acontece com essa pessoa, com este ato que foi praticado pelo agente em face de seu erro de conduta, ou seja, ele vai apurar essa conduta. Então, se ele viu que em sua relação, em sua apuração que ele fez, precisar mandar-se adiante, vai ser mandado sim, e quem é que vai receber é o Conselho Superior, que é o próximo carinha aqui. Compete ainda ao procurador corregedor acompanhar o estágio probatório, oferecer relatório circunstanciado ao Conselho Superior para efetivação no cargo de procurador. Você viu lá que tem um tempo de estágio, que são 3 anos, né? Então, o procurador ele exerce a função de 3 anos como estágio e depois ele vai fazer depois ele vai passar, né, de um resultado, ele vai ter o resultado dentro do seu acompanhamento, do seu estágio que teve, né, e vai ser decidido se ele vai continuar ou não na carreira de procurador, né, se ele vai ser efetivo. Então, quem é que vai fazer esse acompanhamento? É o procurador corregedor, você viu? Então, a estrutura se auto-administra, a própria procuradoria se auto-administra. Então, ela vai falar dos seus procuradores, gente, são mais de 200 procuradores, então precisa sim ter uma pessoa coordenando isso, né? Então, acabamos de ver do estágio probatório referente aos procuradores, que ficam 3 anos em estágio para depois se tornar efetivo. Quem é que vai ver esse cara aqui? E também compete ao procurador corregedor oficiar ao Conselho Superior ou ao procurador em geral, dependendo do que acontecer, para representação ao Ministério Público contra procurador do Distrito Federal por prática ilícito penal ou ato de improbidade administrativa, ou seja, então, se foi apurado, teve apuração sumária, se ele teve todo o relatório, ele viu tudo que está acontecendo com aquela denúncia, né, já que ele, apuração de responsabilidade, então ele vai mandar para o Conselho Superior ou já para o Procurador-Geral direto, dependendo do que foi acontecido, e para a representação ao Ministério Público. Beleza? Vamos para a próxima. Propor ao Procurador-Geral a edição de atos normativos visando o aprimoramento dos serviços da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Então, o que a Corregedoria vai fazer? Apurar responsabilidade de agentes em face de seus erros de conduta devidamente previstos na legislação. Tá vendo que está previsto na legislação? Previsto na legislação. Se está previsto, uma hora já foi proposto, né? Então, compete ao procurador corregedor propor também a edição desses atos normativos, visando o aprimoramento dos serviços da Procuradoria. Então, dentro da estrutura interna da Procuradoria, tem várias normas referentes à conduta dos procuradores, referentes às condutas de erros, né? Apuração, tudo. Quando acontece quando tem esses normativos e precisam ser editados, quem vai propor ao Procurador-Geral
é o procurador corregedor, é dever dele. Então, compete também ao procurador corregedor exercer outras atividades correlativas ao que vierem a ser atribuídas ou delegadas. Por quê? Porque ele está subordinado ao procurador-geral. E você viu que o procurador-geral ele tem esse poder de dar atribuições, de dar competências aos cargos, aos servidores dentro da estrutura administrativa da Procuradoria-Geral. Aqui também se espelha isso, entendeu? Então, o procurador-corregedor ele vai exercer atividades que vierem a ser atribuídas e delegadas a ele. Então, se foi delegado a ele, ele vai sim ter que atribuir essa atividade. Agora, a gente vai às competências que é da corregedoria como um todo, não só para o procurador corregedor. Aqui é especial do procurador corregedor. Aqui a gente está trabalhando com a corregedoria como um todo. Então, compete à corregedoria exercer a atividade própria de órgãos fiscalizador das atividades funcionais e da conduta de integrantes e carreiras de procurador do Distrito Federal. Então, a corregedoria ela vai fiscalizar as atividades e as condutas dos integrantes da procuradoria. Nada mais justo, né, galera? Ela também vai receber representações e denúncias contra integrantes e carreiras de procurador. Então, se teve alguma denúncia referente ao procurador, ela já vai direto para a corregedoria da PGDF. Então, quem vai receber é a corregedoria. Se falar aqui que compete ao Conselho Superior receber representações de denúncias contra integrantes? Não. Sabe por quê? Porque, primeiro, quem recebe a corregedoria, o procurador corregedor, ele vai fazer a apuração dos fatos e depois que vai ser desdenhado se vai continuar, se foi instaurado, se aconteceu, se não aconteceu, tal improbidade administrativa. Então, quem recebe as denúncias referentes a integrantes de carreiras de procurador é a corregedoria da PGDF. Dentro da corregedoria, compete a ela também instaurar procedimentos de apuração sumária de irregularidades atribuídas a integrantes de carreiras de procurador. Ou seja, ela também recebe e ela instaura esse procedimento de apuração. Então, além dela receber a denúncia, que é uma denúncia em si, ela vai ver essa denúncia e ela vai instaurar um procedimento de apuração. Se realmente está duvidoso, se realmente aconteceu alguma coisa, ela vai instaurar sim. Então, compete à corregedoria também propor ao procurador-corregedor-geral, ao procurador-geral do Distrito Federal, ao procurador-geral do Distrito Federal, a instauração de sindicância para apurar irregularidades atribuídas a integrantes de carreiras de procurador. Ou seja, se precisar de uma sindicância, a corregedoria vai propor ao procurador-geral sim, tá bom, galera? Então, compete à corregedoria, não compete ao procurador corregedor. Continuando, compete à corregedoria acompanhar o estágio probatório, oferecer relatório circunstanciado ao Conselho Superior para a efetivação do caso dos ministérios. Sim, também acontece de ter, né, essas duas, só que tem uma certa diferença. Aqui ele fala que acompanhar o estágio probatório, né? E tá aqui, cadê a do estágio probatório? Tá aqui, ó. O procurador corregedor ele vai realizar o ofício. Não. Continuando, tive que dar outra pausa. Compete à corregedoria acompanhar o estágio probatório, oferecer relatórios circunstanciados ao Conselho Superior para efetivação no cargo. Então, compete também à corregedoria acompanhar esse estágio também, junto com o procurador corregedor. Compete também a ela exercer outras atividades correlativas que vierem a ser atribuídas a delegadas pelo procurador-geral. Então, se o procurador-geral quiser competir à corregedoria, ele pode sim. Por quê? Porque tem a sua autonomia administrativa, tem sua autonomia funcional. Então, o chefe pode mandar sim, já que o órgão tem autonomia para isso. E também a corregedoria também vai oficiar ao Conselho Superior para a instalação de um processo administrativo contra integrante de carreira de procurador do Distrito Federal. Como é que ele vai fazer isso? A gente tem os nossos incisos. O primeiro, para o fim desse artigo, os dirigentes dos órgãos do Procurador-Geral,
e demais órgãos do sistema jurídico do Distrito Federal deverão comunicar à Corregedoria a ocorrência de infrações às leis, regulamentos internos, irregularidades verificadas na execução do serviço e infrações disciplinares, logo no conhecimento do fato, ou seja, os dirigentes. O que seriam os dirigentes? Seriam os líderes, seriam os funcionários, seriam os servidores. Então, assim que ele ver que tem irregularidade, ele já vai comunicar à corregedoria direto. Então, não é facultativo, é obrigação dos dirigentes prestar a denúncia contra o procurador. Segundo inciso, para os fins dispostos no parágrafo anterior, a comunicação endereçadas as comunicações endereçadas a corregedorias deverão ser instituídas com peças que comprovem os fatos e procedimentos administrativos, no qual se verificou a infração disciplinar ou a irregularidade dos serviços. Então, assim que tal indivíduo viu que tem irregularidade, comunicou essa irregularidade, ela tem que vir com provas, ela tem que vir com ordenamento, ela tem que vir com justificativa, entendeu? Você tem que ter um embasamento atrás dessa denúncia. Inciso 3. Recebida a comunicação, a corregedoria instaurará procedimentos de apuração sumária. Então, proporá ao Procurador-Geral do Distrito Federal a instauração e sindicância. Então, a partir do momento que ela recebe essa comunicação, ela vai instaurar um procedimento, vai apurar o que vai ser feito, apurar a intensidade, né, desse erro, a intensidade desse roubo, e vai tomar as devidas sindicâncias, vai instaurar as devidas sindicâncias. Inciso 4. As denúncias contra procuradores do Distrito Federal só serão recebidas se contiverem a identificação e endereço do denunciante e forem formuladas por escritos, confirmadas a autenticidade. Aqui é preservado o anonimato, mas para a pessoa denunciar um procurador, ela precisa ter idoneidade. O Estado precisa saber quem ela é, precisa ter uma denúncia confirmada, precisa ter uma denúncia embasada com fatos, precisa ter provas para isso. Então, vamos para o próximo inciso. Quinto, nos casos do parágrafo anterior, havendo dúvidas sobre a intensidade da denúncia, o denunciante será intimado pelo procurador corregedor para comparecer pessoalmente e confirmar o teor da denúncia. Isso aqui, na verdade, é uma exceção, né? Então, se acontecer isso, havendo alguma dúvida, o procurador corregedor pode sim pedir que o denunciante compareça para esclarecer os fatos. O último inciso, e não menos importante, as denúncias verbais serão reduzidas a termos perante o procurador corregedor, observando os requisitos do inciso 4 desse artigo. Está dizendo nada menos que se a denúncia ela não tem fato cru, ela não tem provas concretas, se essas provas são verbais, então essas provas elas vão ser reduzidas a termos. Tá bom, galera? Bom, acabamos de ver aqui a competência da corregedoria, agora a gente vai para as questões. Questão somente uma, infelizmente. Compete à corregedoria da Procuradoria-Geral do Distrito Federal instaurar sindicância para apurar irregularidades atribuídas a integrantes de carreira do Procurador-Geral. Opa! Tá dizendo aqui que tá errado, Leandro. Mas ele pode sim instaurar sindicância para apurar a irregularidade. Bom, galera, agora que vimos toda essa parte da corregedoria, a gente vai partir para as questões. Infelizmente, a gente só tem uma questão acerca desse tema, então vamos desdenhar ela. Compete à Corregedoria da Procuradoria-Geral do Distrito Federal instaurar sindicância para apurar irregularidades atribuídas a integrantes de carreiras. Isso aqui está errado. Léo, mas ele não pode instaurar sindicância para apurar? Não, ele não pode instaurar sindicância. Essa palavra aqui tornou-se errado. Por quê? Porque o que ele vai fazer?
é instaurar um procedimento de apuração sumária de irregularidade. Então, é um procedimento. Essa sindicância aqui, ela vai ser atribuída ao Conselho Superior. Entendeu, galera? Então, tornou-se errada pelo seguinte adendo. Isso aqui o CESP faz muito. Coloca o texto constitucional e muda uma palavrinha. Se liga nesses pegas, porque são de suma importância. Vamos agora ao nosso próximo, continuando o slide, né? A nossa próxima competência. Já vimos a chefia do Conselho Superior, como é que funciona o Conselho Superior. Agora a gente vai ver a competência. Aqui, ó, compete ao Conselho Superior propor ao procurador ou ao procurador corregedor as medidas relativas à conduta funcional dos procuradores do Distrito Federal, a conduta da função. Próxima, autorizar e determinar a instauração de processos administrativos disciplinares contra os procuradores, ou seja, ela que autoriza e ela que determina a instauração desse processo. Então é o Conselho. O Conselho também vai julgar os processos administrativos. Quem julga é o Conselho, instaurados contra os procuradores, e propor as medidas cabíveis, ressalvados os casos onde é de competência do governador. Então, quem julga também é o Conselho Superior. Compete também ao Conselho Superior deliberar sobre a exoneração dos procuradores, julgado inábito no estágio probatório, encaminhando uma cópia de sua decisão. Ou seja, a corregedoria ela vai fazer o relatório, e esse relatório ele vai ser mandado para o Conselho Superior. Se esse procurador foi inábito, é o Conselho Superior que vai deliberar na sua exoneração. Bom, galera, continuando, compete também ao Conselho Superior julgar os processos de avaliação periódica de desempenho de integrantes estáveis de carreiras. Como eu te falei, de carreiras de procurador federal, e deliberar sobre as respectivas exonerações. Ou seja, o procurador ele passa também por um teste de produtividade, um teste de serviços. Então, o Conselho Superior ele vai julgar os processos de avaliação periódica. Todo procurador ele passa por avaliações periódicas. Então, se ele for julgado inábito, o Conselho Superior pode sim deliberar sobre a sua exoneração, tá bom? Então, por isso que eu falei que ele não é permanente, ele só é estável. Ele é estável até o ponto que ele não faz nada. Se ele não quiser fazer nada, ele vai pra rua. Então, ó, compete ao Conselho Superior também autorizar a representação contra um procurador por prática de ilícito. Ou seja, aqui é o Conselho que vai autorizar que o Distrito Federal julgue, que o Distrito Federal processe o procurador. Então, o Conselho Superior também autoriza essa representação contra o procurador, que aciona ele, né, no Ministério da Justiça. Compete ao Conselho Superior determinar a instauração de apuração sumária e sindicância contra procuradores. Não era a atribuição que foi feita lá em cima, a corregedoria, de iniciativas de outras autoridades. Você está vendo aqui que é o Conselho Superior que vai aplicar a apuração sumária e de sindicância. Viu que aquela questão antes estava falando que quem apurava a sindicância era a corregedoria, que compete a instaurar a sindicância. Não, quem vai fazer isso é o Conselho Superior, tá bom, galera? Continuando também, ele vai autorizar a representação, esse que já foi, esse daqui já foi, e encaminhar ao Procurador-Geral do Distrito Federal deliberação adotada em julgamento de processos administrativos disciplinares contra os procuradores para aplicação de penalidade ou arquivamento. Ou seja, ele vai deliberar a da deliberação. Opa, voltando aqui que eu tive que dar uma pausa.
beber água. Então, ó, compete ao Conselho Superior encaminhar ao Procurador-Geral do Distrito Federal deliberação adotada em julgamento de processo administrativo disciplinar contra um procurador e para a aplicação da penalidade. O que ele fala aqui? Que ele pode voltar atrás, que ele pode modificar, que ele pode rever, entendeu? O Conselho Superior, ele pode sim rever, ele pode encaminhar ao procurador uma nota de deliberação, beleza? Vamos aqui ao próximo item. Compete ao Conselho Superior julgar os pedidos de revisão de processos administrativos em que haja proferida decisão, ou seja, se um processo administrativo foi julgado, se teve aquele processo administrativo e o processo administrativo foi julgado, só que a parte, né, desse processo pediu uma revisão dos fatos, quem vai julgar essa revisão é o Conselho Superior também. O Conselho Superior também, ele pode convocar os procuradores do Distrito Federal para prestar esclarecimento sobre um fato ou determinado assunto de interesse da instituição. Então, se o procurador-geral está sendo denunciado e precisa de um tal esclarecimento, o Conselho Superior ele pode sim convocar, ele tem esse poder, né, que seria mais de delegacia. Então, artigo 12, os assuntos de natureza disciplinar de competência do Conselho Superior serão tratados em reuniões específicas, especialmente convocadas para este fim e registradas em ata própria. Parágrafo único. O procurador-corregedor participará das reuniões e trata o caput, mas ele não vai ter o direito a voto. Então, o que está dizendo aqui? Que as ações de natureza disciplinar de competência do Conselho Superior. Então, se é de natureza disciplinar e é de competência do Conselho Superior, eles vão ser tratados em uma reunião específica. Só que, ó, o procurador-corregedor não vai ter direito a voto. Tá bom? Então, vimos agora as competências do Conselho Superior. Agora a gente vai abrir as nossas notas de questões. Vimos aqui que foram divididas as 3 questões da última prova da Banquiades entre as competências, tanto do Conselho Superior e tanto da Corregedoria, entre os 3, né? Então você percebe que a última prova ela foi espelhada neste tópico do mapa mental. A última prova da PGDF veio neste tópico aqui, das chefias e competências. Então vamos estar preenchendo a nossa nota de questões. Compete ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do DF julgar os processos de avaliação periódica de desempenho de integrantes estáveis de carreiras. Sim, se esse integrante já é estável, ele já passou pelo estágio probatório, mas ele vai passar por avaliações periódicas. Então, se nessa avaliação periódica ele não deu o que foi desejado, né? Ele não fez porra nenhuma pro cara ser mandado embora também. Quem vai deliberar essa respectiva exoneração é o Conselho Superior, tá bom, galera? Então, marcando como certo. Próxima questão. Assinale a alternativa que contenha a competência do Conselho Superior. Na verdade, essa última prova ela não foi certo ou errado, né? Então, essa parte aqui você esquece. O Conselho Superior da Procuradoria do Distrito Federal assinala a alternativa que contém competência do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Essa parte aqui tira, né? Autorizar e determinar a instauração de processos disciplinares contra os procuradores. Então, é competência do Conselho Superior autorizar e determinar a instauração de processos? Sim, ela vai autorizar e determinar a instauração de processos. Está bem aqui, ó. O Conselho Superior é quem vai fazer isso, não compete mais a ninguém, tá bom, galera? Gran Cursos 2019. Compete ao Conselho Superior julgar os processos administrativos disciplinares instaurados contra procuradores e propor as medidas cabíveis, ressalvados os casos de competência do governador. Então, se um procurador ele está sendo julgado, o Conselho Superior ele pode sim julgar, mas ó, tem um adendo aqui, ó. Se for de competência dele, se for de competência do governador, é o governador que vai tratar deste assunto, o governador do Distrito Federal.
Tá bom, galera? Então, alternativa certa, ele vai sim julgar os procedimentos administrativos disciplinares instaurados contra os procuradores. É o Conselho Superior quem julga. 2019, Gran Cursos, os assuntos de natureza disciplinar de competência do Conselho Superior serão tratados em reuniões específicas, especialmente convocadas para esse fim e registradas em ata própria. Ademais, o procurador-corregedor não poderá participar dessa reunião. Isso mesmo, é esse adendo aqui desse artigo 12. Então, esse artigo 12 está marcado como amarelo porque ele é um adendo, né? Eu acredito que não vai cair na prova. Então, tá aqui. Eu deixei para vocês terem uma noção do que pode acontecer. Se o assunto for de natureza disciplinar e se for de competência do Conselho Superior, você já pode ter certeza que o procurador-corregedor não tem direito a voto. Beleza? Então, a gente terminou a nossa bateria de questões de competências e de chefias. Agora, a gente vai partir para as lotações e remoções e as disposições gerais da Lei Complementar 395 de 2001. Então, vamos aqui, é bem pouquinho, né? A cessão de procuradores para outro órgão dependerá de prévia anunciência do Conselho Superior da Procuradoria e somente se dará nos seguintes casos, ou seja, você precisa ter a anunciência do Conselho Superior. Leandro, eu não sei nem o que é a anunciência. Isso aqui é a lei tirada lá da lei seca, tá bom, galera? Eu não escrevi nada que tenha mais que aquilo. Então, vamos dar aquele pai Google, ver o que é a anunciência. A aprovação, consentimento, ou seja, eu preciso ter o consentimento do Conselho para dar a cessão de um procurador para outro órgão. E aqui, se essa sessão for no âmbito do Distrito Federal, para exercício de cargo de natureza especial ou equivalente ao exercício de cargo de direção de serviços jurídicos de órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, por indicação do Procurador-Geral, ou seja, é um serviço mais de advocacia, né? É um serviço voltado aos serviços jurídicos. Então, se precisar ter uma sessão de um procurador, ele vai no âmbito do Distrito Federal com essa finalidade aqui. Ele não vai lá limpando o chão não, tá bom, galera? Você não pode ceder um procurador para fazer qualquer coisa que não seja da função de um procurador. A função de procurador é qual? O serviço jurídico. Agora, se for no âmbito dos poderes da União, estados e municípios, ou seja, a cessão de um procurador do DF para outro âmbito de poder, um outro estado ou um outro município, é para o quê? Para exercício de cargo de direção e de natureza relevante de nível igual ou superior ao consultor jurídico, desde que com ônus para o órgão requisitante, ou seja, ele vai trabalhar como um consultor jurídico, ele não vai trabalhar muito com a direção de serviço jurídico. A direção do serviço jurídico, ela só vai ser trabalhada dentro do âmbito do Distrito Federal. Para a sessão, ele vai trabalhar como um consultor. Terminamos aqui as nossas disposições gerais, agora a gente vai para a lotação, a remoção e relotação dos procuradores. Vamos acabando o nosso mapa, galera. A lotação, remoção e relotação dos procuradores será feita por atos do Procurador-Geral, de acordo com a necessidade dos serviços. Tá vendo aqui, tem um adendo, de acordo com as necessidades do serviço. Não é de se o procurador, o geral, fazer um unité lá pro cara ir, né? Se o cara não gostei daquele cara, manda embora ele daqui, bota ele para outro lugar. Não, tem que ter um acordo, tem que ter uma necessidade de serviço. Ademais, os casos de remoção e relotação, desde que haja pedido de revisão devidamente fundamentados, poderão ser apreciados pelo Conselho Superior. Ou seja, mesmo o Procurador-Geral tendo o poder de estar relocando aquela pessoa, de estar fazendo a lotação, a remoção e relotação, esse procurador ele pode recorrer em juízo, é claro, né? Então, se para ele não for justo, se ele julgar que para ele não foi justo, ele pode sim pedir uma revisão ao Conselho Superior. Ou seja, a palavra final nem sempre é do Procurador-Geral. O Conselho trabalha também junto com o Procurador-Geral. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse mapa. Esse mapa ele vai estar disponibilizado na descrição do vídeo. Eu queria que você tivesse também o seu devido estudo em cima desse mapa. Que é fazer o quê? Fazer a anotação na nossa lei seca. Então, se você viu algum inciso que está aqui
e que está também na lei seca, você vai lá e marca, porque ela é de suma importância. Você respondendo questão também, viu que não tem nada, viu que não tem um inciso que está aqui, mas que você quer adicionar esse artigo aqui, que você quer adicionar essa informação aqui, você adiciona, porque é de suma importância que o mapa seja alimentado da sua maneira. Esse mapa aqui, ele não está trazendo expressamente tudo que está sendo feito nesta lei complementar, ele está tratando dos principais tópicos. Outra coisa, galera, essa lei complementar, ela vai dispor sobre a organização da Procuradoria, mas a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ela tem o seu regimento interno. Antes era cobrado em prova, sim, concurso público da Procuradoria é o regimento interno da Procuradoria, que seria, na verdade, o organograma que está disponibilizado lá no site da Procuradoria. Mas hoje, nesse concurso, não foi pedido somente a lei complementar. Por isso que esse mapa só embasa a lei complementar. Bom, galera, para quem tem dúvida do que seria esse regimento interno, você entrando no site da Procuradoria, né? Procuradoria Geral / organograma, você vai ter um organograma do que é a Procuradoria com um regimento interno. Você tem aqui o seu gabinete, né, que é o Procurador-Geral, tem a sua corregedoria, tem os seus conselhos, tem o fundo pró-jurídico, e tudo isso aqui faz parte do regimento interno, tudo isso aqui faz parte da estrutura da PGDF, só que não faz parte da organização como um todo. Isso aqui é uma estrutura de regimento interno, então não vai ser estudada por nós. Ainda bem, graças a Deus. Então, só para quem tem dúvidas de, Leandro, eu vi um outro organograma, eu vi um outro tipo de estrutura da Procuradoria. Sim, vocês sabem, a Procuradoria nela como uma estrutura interna. Aqui, esta lei vai tratar a estrutura da organização, ou seja, uma estrutura geral da organização. Como é que vai trazer? Vai trazer as competências, os principais fatos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.